Fazia apenas um ano desde o nosso casamento quando meu marido, o Lucas, partiu para um longo trabalho em Angola. Nós moramos numa cidade tranquila no interior de São Paulo, na casa que foi dos pais dele. Conosco ficou seu pai, o senhor Arthur. Ele já passava dos 60 anos, mas se mantinha firme, com ombros largos, sempre arrumado, e com aquela rara polidez à moda antiga que quase não se vê mais. No começo eu ficava um pouco sem jeito perto dele. Afinal, morar sozinha com um homem, mesmo que mais velho, não é das tarefas mais fáceis. Mas depois, tudo ficou mais leve. Ele se mostrou um homem bom, cuidadoso e com um ótimo senso de humor. Pela manhã, eu vestia um vestido leve de algodão estampado com botões no peito. Amarrava uma fita fina na cintura, prendia o cabelo num coque baixo e calçava sapatilhas macias. O senhor Arthur invariavelmente me observava enquanto eu me movimentava na cozinha e sorria com gratidão. Às vezes, me dizia onde as coisas estavam guardadas. Outras vezes, apenas ficava sentado em silêncio com uma bolsa de água quente sobre a barriga, observando. Mariana. Ele me chamou um dia, enquanto eu lavava a louça. Você me ajuda depois, como ontem. Eu sabia do que se tratava. Pela terceira semana, eu o ajudava com as injeções e a medição do açúcar no sangue. Ele tinha diabetes tipo 2, e o médico recomendou um controle rigoroso dos níveis, de manhã, depois de comer e antes de dormir. No total, chegava a umas 5 vezes por dia. No início, ele ficava constrangido de me pedir, mas depois entramos num ritmo. Tudo acontecia quase como um ritual. Eu pegava o medidor, limpava seu dedo cuidadosamente com álcool, pressionava o lancetador. Ele fechava os olhos. Eu também. Era como se fosse algo íntimo, mais do que um simples cuidado. Naquele dia, pela primeira vez, notei que ele segurou minha mão por um pouco mais de tempo. Um toque suave, um pouco mais quente que o normal. Eu não soube como interpretar, então fingi que não percebi nada. À noite, antes de dormir, ele chamou de novo. Mariana, preciso medir mais uma vez antes do jantar. Você não se importa, né? Eu assenti. Ele estava sentado na poltrona, e eu me ajoelhei na sua frente para pegar o dedo com mais facilidade. Sua mão estava quente e seca. De repente notei como ele me olhava atentamente, de cima a baixo, meu rosto, as alças finas da minha camisola, a curva do meu pescoço. Você é como um anjo, Mariana. Não sei o que seria de mim sem você. Eu desviei o olhar. Senhor Arthur, é um prazer ajudar. De verdade. Ele não respondeu nada, apenas suspirou de um jeito muito humano, pesado e ao mesmo tempo aliviado. Eu me levantei, guardei o aparelho na caixa, mas senti que o ar no cômodo tinha mudado, ficado tenso, denso como antes de uma tempestade de verão. No dia seguinte, tudo se repetiu. Só que agora ele mesmo passou a me chamar nos horários certos, até de madrugada. Eu estava cansada, mas não conseguia recusar. Ele me elogiava cada vez mais pela minha precisão, pela paciência, pelas mãos delicadas. Às vezes eu me pegava escolhendo de propósito um vestido de tecido mais grosso, mas com um decote, ou usando meias finas que transpareciam um pouco sob o hobby. Por quê? Não sei. Talvez por um desejo de ser notada, talvez pela solidão. Uma manhã, saí do banho e vi que o senhor Arthur estava parado na porta, como se por acaso. Seu olhar percorreu meu rosto molhado, a toalha que mal se segurava no meu peito. Desculpe, não sabia que você ainda não estava vestida. Eu sorri. Está tudo bem. O senhor não fez por mal. Mas a partir daquele dia eu já sentia que algo havia mudado entre nós, e uma pequena ansiedade começou a me perturbar. Uma semana se passou desde aquela manhã da toalha. Tudo parecia como sempre, mas algo nele havia mudado. Ele ficou mais quieto, pensativo. Até na hora de medir a glicose surgiu uma certa timidez, como se ele tivesse medo de estragar o fio fino que nos unia. Mariana, talvez hoje a gente possa pular a medição da noite? Ele perguntou com cuidado, quase se desculpando. Por que surpreendi-me? Só para você descansar. Você anda cansada. Eu estava cansada, sim. Mas naquele momento senti uma pontada de algo desagradável. Ele não queria mais que eu o tocasse? Ou sentiu o que eu estava sentindo? Fiquei confusa. Naquele dia, escolhi de propósito um vestido de florzinhas miúdas, com um decote canoa largo e tecido encorpado. Ele cobria quase tudo, mas ficava justo, marcando a cintura. Deixei os cabelos soltos. O senhor Arthur uma vez comentou que gostava de cabelos longos. Quando lhe trouxe o aparelho, ele demorou um pouco a olhar no meu pulso. Você está muito bonita hoje, Mariana. Obrigada, respondi rápido demais. Sentei-me ao lado dele, como de costume. Mas desta vez, ele pôs a mão na minha cintura, um toque suave, quente. Para ajudar a manter o equilíbrio, disse ele, mas seus dedos se moveram levemente.
Sem insistência, sem grosseria, mas com ternura. Eu congelei, o coração batendo nos meus ouvidos. O aparelho apitou. Os números estavam normais, mas o meu estado não. À noite, não consegui dormir. Os pensamentos se embaralhavam. O corpo queimava com uma estranha agitação. Lembrei de como ele me olhou, como seus dedos pressionaram, como demoraram na minha cintura. Teria sido por acaso? Eu queria aquilo? Na manhã seguinte, ele estava tenso, não olhava nos meus olhos. A medição foi em silêncio. Apenas na saída ele disse baixinho: "Me perdoe se eu..." "Não, está tudo bem", interrompi. "De verdade." Ele assentiu, mas era visível o esforço que fazia para se controlar. No mesmo dia, chegou uma encomenda do Lucas. Havia um bilhete: "Mari, para você. Você é minha deusa." E uma lingerie vermelha fina de renda, claramente não para o dia a dia. Senti um arrepio na espinha e escondi o conjunto às pressas no armário, mas a ideia não me saía da cabeça. Se eu o vestisse, ele certamente notaria. Eu me convencia de que não deveria pensar nisso. Eu era casada. No entanto, na noite seguinte, cedi à fraqueza e vesti a lingerie por baixo do meu hobby, como se fosse só para mim, para me sentir mulher de novo. Quando ele chamou para a medição da noite, caminhei devagar, sentindo cada passo ecoar no meu peito. Ele estava de pijama, penteado, com ar cansado, mas composto. Eu me inclinei para pegar o aparelho. O hobby se abriu um pouco. Seu olhar disparou e ele se virou imediatamente. Ele sussurrou meu nome em voz baixa e perguntou se eu iria embora se ele pedisse, mas eu fiquei. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, depois tocou meu ombro com cuidado, e eu cobri a mão dele com a minha. Nada de proibido aconteceu, apenas o olhar, o calor, as mãos e a respiração no silêncio. A partir daquela noite, uma tensão silenciosa se instalou entre nós. Por fora, tudo continuava igual, mas ele passou a me olhar com uma gratidão silenciosa, e eu sentia isso de forma quase física. Um dia, antes de uma chuva, a luz acabou. Descemos ao porão que cheirava a umidade. Escorreguei e me agarrei ao seu ombro. Ele me segurou pela cintura, e por um segundo minhas costas tocaram seu peito. Um instante onde a solidão e o proibido se misturaram. Quando a luz voltou, ele se afastou e sussurrou: "Precisamos ter mais cuidado." Mais tarde, encontrei seu roupão no cabide e, inesperadamente, o apertei contra mim, inalando o cheiro de tabaco e alfazema, sentindo vergonha e um desejo estranho de ser notada. No dia seguinte, ele apareceu barbeado, de camisa e com um perfume novo. Ficamos em silêncio, e ele disse que nunca me tocaria, mesmo que sonhasse com isso todas as noites. E eu entendi, ele já tinha me tocado mais profundamente do que se pode com as mãos. No outono, limpamos juntos as folhas no quintal, quase sem conversar. Um dia, ele me entregou meu casaco e demorou as mãos na minha cintura um pouco mais do que o necessário, e em seu olhar havia mais do que apenas calor. À noite sonhei que estava em frente ao espelho com um conjunto vermelho, vestindo o roupão dele, e ele me olhava, e eu não me escondia. Ao acordar, me assustei com meus próprios pensamentos. Dias depois, o encontrei por acaso sem camisa, trocando um curativo, e parei no lugar, percebendo o quanto tudo dentro de mim já havia mudado. Seu corpo era forte. Não havia velhice ali, havia o corpo de um homem que se cuida. E eu, uma mulher, não podia deixar de notar. Ele estendeu a mão para pegar a camisa, mas de repente eu me aproximei. Deixei-me ver onde aplicar a injeção, perguntei, e minha voz tremeu. "Mariana, não." Ele quis dizer algo, mas eu já estava me inclinando para limpar a pele. A pele estava quente, eu mal a tocava. Nós dois quase não respirávamos. "Pronto", sussurrei. Ele se virou. Eu continuei meio inclinada, e nossos rostos ficaram próximos. Próximos demais. "Se você não for embora agora", ele começou. Eu não fui. Ele não tocou, mas sua respiração tocou minha bochecha como vento de outono. Nós dois sabíamos que naquele momento havíamos cruzado a linha além da qual nada mais poderia ser explicado como cuidado. Mais tarde, quando voltei para o meu quarto, tirei o hobby, fiquei de lingerie e deitei na cama. Eu segurava nas mãos a camisa velha dele, aquela que ele deixará na poltrona. Cheirava ele. Lentamente a pressionei contra o peito, o pescoço, o rosto. Foi um momento de fraqueza. Eu me permiti, porque não conseguia mais resistir internamente. Eu queria sentir seu cheiro, queria pensar que ele estava ali perto, naquele travesseiro, naquela colcha. Na manhã seguinte, ele não falou uma palavra sobre isso, mas seu olhar era diferente, como de um homem que entendeu algo sobre si mesmo e sobre a mulher ao seu lado. E à noite, na hora habitual da medição, ele disse de repente: "Mariana, eu tive um sonho." Eu também respondi. Ele assentiu como se entendesse. "Não podemos. Já é tarde demais", sussurrei.
Os últimos dias de outubro trouxeram um nevoeiro denso e um vento frio. A casa ficou gelada. Eu andava com o cardigã de tricô dele, cinza, com cotovelos poídos, mas quente como suas mãos. O Sr. Arthur não dizia nada quando me via com ele, apenas olhava. Agora ele se levantava mais cedo que eu, preparava chá de erva cidreira, colocava o aparelho na mesa, exatamente no mesmo lugar. Todas as vezes. Mariana, você é como meu coração, ele disse um dia. Se você parar, eu simplesmente deixo de existir. Eu não sabia o que responder. Queria chorar, ou correr para ele, abraçá-lo e esquecer tudo. Esquecer que não era livre, que era proibido, que já não eram apenas emoções. Naquela noite sonhei de novo. Estávamos sentados num quarto escuro. Ele segurava meu pulso. Gentil, mas firme. Eu não me soltava. Eu vestia a camisa dele e nada por baixo. Eu sussurrava para ele não parar. Ao acordar, eu tremia. Isso já era mais do que um jogo da imaginação. O verdadeiro drama aconteceu no final da semana. Meu marido ligou à noite, disse que voltaria em 3 dias. Eu gelei. No meu peito havia de tudo: alegria, culpa, medo e uma ponta de desapontamento. Eu não podia acreditar que esse sentimento também estava em mim, como se algo estivesse desmoronando e não se construindo. Senhor Arthur, eu disse durante o jantar, o Lucas vai voltar. Ele assentiu em silêncio, depois olhou pela janela. Eu sabia que isso aconteceria. Só não pensei que seria tão difícil. Eu me aproximei dele, que estava sentado na poltrona com as mãos entrelaçadas. Coloquei minha mão em seu ombro. Ele a cobriu com a sua, e senti um tremor. Nós não fizemos nada, tentei dizer, mas a voz me traiu. Às vezes, o nada é o pior de tudo, Mariana. Você sentiu? E eu também. Eu me sentei no chão, na frente dele, como sempre fazia para aplicar a injeção. Só que agora o aparelho ficou na mesa. Apenas ficamos sentados em silêncio. Ele acariciava meus cabelos devagar, como se estivesse se despedindo. Você foi a luz que eu nunca tive, o calor que eu não sentia há muito tempo. Ele se inclinou. Seus lábios quase tocaram minha testa. Quase, mas ele não o fez. Ele não ousou. Na manhã seguinte, levantei-me e ele não estava na cozinha nem na sala. Seu quarto estava vazio. Em cima da cama havia uma folha de papel Mariana. Eu fui para aquela clínica de repouso de que falei. Você se lembra? Quero que você receba seu marido em paz. Que sua alma esteja limpa e que tudo fique bem com você. Eu não estou indo embora porque você me rejeitou, mas porque não me reconheço mais e tenho medo. Obrigado pelo calor. Se algum dia você abrir a porta e eu estiver lá, apenas saiba, eu não esqueci. Eu li a carta e as lágrimas pingavam na mesa. Ele tinha ido embora. E naquele momento eu entendi, eu não era mais a mesma de um ano atrás. Eu era outra mulher, uma que viveu algo quase proibido, quase de conto de fadas, mas tão vivo. Passaram-se 3 dias. O Lucas chegou. Eu o recebi com o mesmo cardigã cinza. Ele me abraçou, cheirou meus cabelos e sussurrou. Você está com um cheiro diferente, como se tivesse vivido de verdade. Eu me aninhei nele, fechei os olhos e nesse momento, senti que alguém observava. Fui até a varanda. Longe, do outro lado da rua, no ponto de ônibus, estava ele, o Sr. Arthur, com uma mala. Ele olhava para cima diretamente para mim. Não sorriu, apenas acenou com a cabeça uma vez e foi embora.